Muito bem, voltamos aqui em nome do Grupo Maratá, continuando a conversar com o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas. Miltinho, há quantos anos você lida no futebol? Eu cheguei no futebol em 2001, né, onde eu recebi o convite do então presidente do Confiança, Célio França, né, com um grande desafio. O Confiança tinha 10 anos que não conquistava um título, né, era o primeiro ano da administração de Célio como presidente. Célio já tinha feito parte de diretorias anteriores com o Fernando França, né, já tinha uma experiência maior do que a minha. Eu nunca tinha dirigido, nunca tinha participado de nenhuma direção, de nenhuma entidade esportiva. Então a gente chegou com uma missão um pouco complicada, né? Num momento de turbulência. Foi uma eleição complicadíssima, onde nós tivemos na época 2 candidatos, né? O Daniel Bispo por um lado, o Célio França por outro, né? O Daniel com apoio do finado Fernando, e conseguiu a eleição de uma forma democrática, porque teve o voto dos conselheiros e conseguiu se eleger. Então nos convidou, como convidou outras pessoas, e nós ocupamos na época ao lado de El Carlos, com vasta experiência no futebol. Inclusive, El Carlos tem belíssima passagem pela Associação Esportiva Confiança, onde foi até campeão, presidente, né? Campeão, presidente, diretor de futebol campeão também. E a gente aceitou esse desafio. Então nós chegamos em 2001, passamos 2001, 2002 na gestão de Célio, de 2003, 2004 na gestão do Daniel Bispo, e em 2005 nós se elegemos presidente, ficamos até janeiro de 2011. Mas em 2010, Batalha, aí foi o nosso maior desafio. Foi assumir a diretoria da Liga do Nordeste, né, ao lado de Eduardo Rocha, na época, que era do América do Natal, eu do Confiança e o Ariano, que era do Botafogo da Paraíba, onde nós levantamos a Copa do Nordeste, onde muita gente não acreditava mais, devido à paralisação que se deu da Copa do Nordeste. De 2002 foi sua última edição, e só veio retomar em 2010, mas mesmo assim de uma forma que os clubes não levaram a sério, e nós tivemos que suspendê-la, né? Então voltamos em 2013, mais organizado, né, com mais recursos, com mais parcerias, e hoje é o sucesso que é, né, a melhor competição regional do país, é a nossa competição, é a Copa do Nordeste, que tem atraído a atenção de grandes patrocinadores, a atenção de grandes clubes, como o próprio Flamengo demonstrou antes da fundação dessa liga. E queria até participar, né? E queria participar da Copa do Nordeste, mas aí você ia descaracterizar a Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste foi criada para ser disputada pelos clubes que pertencem à região do Nordeste. Então a gente hoje fica muito satisfeito de poder ter dado uma parcela de contribuição ao longo dos 6 anos que passamos na diretoria da Liga, e também os 10 anos que se dedicamos à Associação Esportiva Confiança. Eu estive em Brasília mais ou menos há uns 3 meses, e em visita ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que foi o grande patrocinador do campeonato deste ano, ele ressaltava a importância do apoio da Caixa Econômica à Copa do Nordeste, como foi dado também. Então é realmente hoje de uma visibilidade, por mais que parte da imprensa do Sudeste, do Sul e do Sudeste queira boicotar, hoje isso é praticamente impossível, né, Miltinho? Agora, Miltinho, voltando à questão do Confiança, você participou, você era o presidente naquela campanha. A semana passada eu entrevistei aqui Luiz Roberto, aquela campanha extraordinária do Vamos Subir Dragão, né? Onde por um gol o Confiança deixou de subir, por um ponto não chegou à Série B, né? E em 2015, com o Luiz Roberto, por um gol também não chegou à Série B. Então, quer dizer, com trabalhos planejados e planificados, a gente pode chegar lá, né? Exatamente. Antes de eu responder, eu queria aqui, mais uma vez, de público, você falou da Caixa Econômica, agradecer 4 pessoas que foram fundamentais para esse patrocínio se tornar realidade. O Gilberto Occhi, o Queiroz, o deputado André Moura, né, o governador Jacques Barreto. Então, prova da credibilidade que o futebol sergipano tem. Você conseguir, de 27 estados, apenas 3 estados têm o patrocínio da Caixa Econômica. Ele me contou isso. Então, Sergipe é um desses estados que foram contemplados. E para que isso viesse, e nós somos cientes disso, se tornar uma realidade, nós tivemos que envolver a política, e o deputado federal André Moura, assim como o governador Jacques Barreto, foram fundamentais nessa decisão da Caixa Econômica. Então, tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, a Caixa está muito feliz com o retorno que ela teve, publicitário, social, ambiental, então tudo aquilo, porque não é simplesmente usar a marca da Caixa. Você sabe muito bem, Batalha, mais do que eu, as exigências que as contrapartidas que tem que ter para a Caixa, porque a Caixa tem um papel social importantíssimo na sociedade brasileira. A Caixa tem um trabalho ambiental muito forte com os nossos
co-irmãos. Então a gente tem que seguir tudo à risca. E tudo aquilo, e mais alguma coisa que foi acordada, assinada no contrato, a federação teve a preocupação de realizar. Então nós temos consciência, né, que a Caixa está muito feliz com esse contrato e não teremos dúvida que no próximo ano nós viremos mais forte ainda com esse patrocínio da Caixa Econômica Federal. Ô, Miltinho, eu falando até com meus filhos, em um certo tempo eles chegaram até a duvidar, eu contando alguns detalhes, alguns causos, por exemplo, de campanhas memoráveis, de confiança do próprio Sergipe, década de 70, 80, 90, onde o Batistão comportava 20 mil pessoas diante de qualquer jogo que eu digo, era um Sergipe Itabaiana, mesmo que não fosse decisão, um Sergipe Confiança, mesmo que não era decisão. Será que nós, não sendo decisão, será que nós poderemos voltar a esses tempos? Poderemos sim, Batalha. Eu estava conversando há pouco instante, a semana passada com alguns torcedores lá no Calçadão, os torcedores dando algumas ideias, e a gente ouve os torcedores como é nossa obrigação. Como ouvimos os dirigentes, como ouvimos também a imprensa, e o torcedor mais ainda, que o torcedor é a razão da existência do futebol, porque um espetáculo, e o futebol tem que ser tratado como espetáculo, um jogo de futebol sem torcida, fica aquela coisa sem graça. Aí o torcedor não, tem que fazer uma campanha, a federação, de botar uma premiação, e eu disse a ele, o maior produto que atrai o torcedor são bons times. Então, a campanha de 2008, nós abríamos as bilheterias do Batistão, que não era arena ainda, por volta das 8 horas da manhã, 11 horas não tinha ingresso. Por quê? Porque o Confiança tinha bons times e uma competição muito mais disputada do que a de hoje. Você tem uma ideia, para a gente chegar à Série B, nós tínhamos que jogar 6, 12, 18, com mais 14, 32 partidas para chegar à Série B. Hoje você passa da primeira fase, são 18, passou mais um mata-mata com 20 jogos, você já está na Série B, já está classificado para a Série B. Então, naquela época, você não tinha o apoio da CBF como tem hoje. Todos os clubes que disputam a Série C e a Série D têm suas despesas pagas pela CBF. Quando o clube joga dentro dos seus domínios, a CBF paga a taxa de arbitragem, que é o mais caro no jogo. A CBF fornece as bolas, que não tinha naquela época. E quando nós passamos para o octagonal, eu botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, o primeiro passo já foi realizado. E agora? Para a gente viajar como nós tivemos que viajar para o Acre, para enfrentar a equipe do Rio Branco, para Pelotas, para enfrentar a equipe do Brasil, para Belém do Pará, para enfrentar a equipe do Águia do Marabá. Então, viagens que a gente gastava em média 70, 80 mil reais de passagens aéreas, de hospedagem, e nós tivemos que correr atrás, com rendas bloqueadas, Nós herdamos um passivo muito grande, e graças àquelas rendas, àquela campanha que a Confiança fez em 2008, eu posso lhe assegurar que nós pagamos cerca de 70% da dívida do clube, quando nós deixamos o nosso mandato em relação ao que nós pegamos em 2005, nós deixamos em torno de 20%, então foi muito dinheiro que foi pago, nós pegamos um montante de 80 e poucas ações trabalhistas, com todos esses processos já de penhora, e deixamos um pouco mais de 18, 20 ações. Então foi, ao mesmo tempo que você tinha que fazer bons times para disputar os campeonatos, devido à cobrança do torcedor, devido a uma série de fatores que exigia que fosse feito, você tinha que pagar a dívida do passado e a dívida do presente. Então, aquelas rendas que a torcida proporcionou em 2008 serviu também para aliviar o passivo que o clube tinha. E nós não conseguimos o acesso, infelizmente, Batalha. Se falaram, não, foi bebedeira, foi isso aqui. Não foi nada disso. Se você se relembrar do time que a gente tinha, que você tinha Fábio, você tinha Wagner Martins, você tinha Márcio Alemão, você tinha Valdson, você tinha Serginho, Wilson Surubim, Robinho, Juninho Petrolina, Alcimar, Cristiano Alagoano e da Silva. Time que você hoje... Mas o torcedor aquele time gostava da Barca também, mas não tinha bebedeira. Aí você pega desse time, você perdeu 5 atletas por contusões. 5 atletas. Nós perdemos o Serginho, que rompeu o ligamento, não pôde jogar mais e não podia mais fazer contratação. Nós perdemos Wagner Martins, lateral direito, que não podia mais contratar. Nós perdemos o Wilson Surubim, para mim, o melhor volante que jogou da minha época, no futebol de 2001 até cá, volante completo. Também estourou o ligamento. Perdemos Nilson Sergipano, ainda era reserva desse time, que estourou o ligamento, não podia mais contratar. Márcio Alemão, nós tínhamos que mandar embora o Márcio Alemão, o Juninho Petrolina, por uma questão de indisciplina. E a diretoria, naquele momento, nós tomamos a decisão de mandar Juninho Petrolina embora.
né? Para mim, um craque também de bola. O Juninho fez uma boa campanha, jogou em grandes clubes. Então, nós perdemos 5, 6 atletas titulares da equipe. Na reta final. Na reta final, no octagonal. E a equipe, é tanto que quando você virou do octagonal a fase, o Confiança era o segundo colocado. Aí, no retorno, nós não conseguimos mais vencer ninguém, porque nós perdemos a qualidade técnica da equipe. Não foi bebedeira de forma alguma, até porque os jogos eram quarta, domingo, e a gente morava dentro de um avião, dentro de um hotel, e acompanhava todos os jogos. A única bebedeira que teve foi na primeira fase, aí sim, nós jogamos em Petrolina, ganhamos o jogo de 3-1 do Petrolina, foi 3-0, não me recordo. E só íamos jogar no outro domingo, a primeira fase era de domingo a domingo, e foi aniversário de Valdos. Então, o professor Simões me chamou, presidente, né, que Deus o tenha. Nós podemos liberar uma cervejinha para a rapaziada, e eu fui uma das pessoas que colaborei para comprar a cerveja para o pessoal comemorar a classificação, e até porque nós só iríamos jogar no outro e iríamos voltar para Aracaju de ônibus. Foi a única. Depois, no hotel, não tinha bebida no hotel, que não permitia de forma alguma. Na hora da folga, a gente não pode fiscalizar. Claro que os caras tinham um momento de lazer, porque eram jogos quarta, domingo, e o estresse era natural. Então, na hora de uma folga, os caras tinham que extravagar um pouco, mas não teve bebedeira em concentração. Foi único, na minha visão, né, você, de uma equipe de 11, você perder 5 titulares de qualidade... Metade do time, né? E tá aí. Wagner Martins se operou do joelho, não jogou mais no final da competição. Serginho, um grande lateral esquerdo que veio do Sport, estourou o joelho. O Juninho Petrolina, nós tivemos que dispensá-lo para evitar um caos e também tomar uma decisão enquanto direção. O Wilson Surubim machucou o joelho, o Nilson Sergipano, e todos eles passaram por cirurgia. Então a qualidade do time caiu muito. Então os nossos adversários estavam mais compactos e a gente não conseguiu repetir o mesmo feito da primeira fase do octagonal e por apenas um ponto, naquele jogo contra a equipe do Rio Branco, do Acre, que o Confiança era favorito e Simões anotava tinha todo o escape dos jogos. Acho que o Confiança chegou a botar 2-0, não foi? Não, Confiança deixou empatar. Botou 1-0, o Rio Branco virou para 2-1, né? E quando estava 1-0, teve um pênalti claro na cabeçada de Da Silva, que o cara tirou, parecendo... Essa final agora, tá bem Confiança, que o cara parecia que estava jogando vôlei, o cara parecia que estava jogando da mesma forma. O árbitro não deu, porque tem causos, como você conhece, que acontece no futebol, que o torcedor não sabe. Eu não posso dizer um desses causos que ocorreu em 2008, né, que nos prejudicou bastante nesse jogo. Então a gente empatou aquele jogo, né, onde o Confiança deu 38 chutes a gols, só Fabinho Cambalhota perdeu quase 6 ou 7 gols. Estaria classificado. Estaria classificado, era 3-2. E o Rio Branco na época era o lanterna do octagonal. E nós empatamos em casa, no jogo de volta, já foi contra o Rio Branco, nós tomamos lá de 3-1, foi 4-1. Aí selou a chance do Confiança, porque dali para frente nós não conseguimos mais repetir as mesmas atuações que tivemos durante até a primeira fase do octagonal. O futebol é emocionante por causa de tudo isso. Meu tio, eu quero agradecer a sua presença aqui, um abraço, dizer que o espaço da TV Atalaia, você sabe que a TV Atalaia é parceira do esporte, é parceira do futebol sergipano, da federação e dos nossos clubes. Então, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, o espaço sempre aberto, ok? Natália, a satisfação é toda minha, né? Agradecer, parabenizar você, Augusto Franco Neto, toda a diretoria da TV Atalaia, né, pelo apoio que tem dado, né, ao esporte sergipano, especialmente ao futebol sergipano, e dizer que você também faz parte, né, dizer ao telespectador, dessas mudanças que estão ocorrendo no futebol sergipano, porque você é do Conselho Fiscal da Federação, você está no dia a dia junto com a gente, e se vier se tornar uma realidade essa promessa que está aí de você assumir o Clube Esportivo Sergipe, posso lhe assegurar que você terá o apoio incondicional do presidente Milton Dantas e de todos que fazem a Federação Sergipana de Futebol. Ok, um abraço, meu tio. Bom, chegamos ao final do programa TV Atalaia Entrevista, na deferência especial do Grupo Maratá. Fiquem agora com o Balanço Geral Manhã com Fábio Henrique. Eu volto amanhã com mais entrevistas. Até lá.